Olá pessoal do YouTube, olá meus alunos. Nesse vídeo aqui nós vamos fazer a correção das atividades da primeira semana do PET volume 3, no 8º ano. Então as atividades são as seguintes. O transferidor é um instrumento que ajuda a construir um ângulo a partir de sua medida em graus. Na figura a seguir, vê-se a imagem de um transferidor corretamente posicionado para medir os diversos ângulos. Todos convertem-se no ponto V, AVA, AVB, AVC, AVD, AVE, AVF, AVH e AVI. Determine as medidas desses 9 ângulos. Com a ajuda de um transferidor, desenhe em seu caderno cada ângulo separadamente. Depois, classifique-os em agudo ou obtuso e escreva os nomes especiais que alguns desses ângulos recebem. Para cada ângulo agudo, escreva o ângulo complementar e o suplementar correspondente. Então, aqui está a imagem com os ângulos, né? Então, medindo aqui, começando a fazer as medidas, o ângulo AVA, o ângulo nulo, né? Ele mede 0 graus, ângulo nulo. Depois, o ângulo AVB, que mede 30 graus. E o complemento é o que falta para completar 90 graus, né? Então, 30 para completar 90, falta 60. E o suplemento é o que falta para completar 180 graus. Então, 30 para completar 180, falta 150. Depois, o ângulo AVC, que está medindo 45 graus. O complemento que falta para 90 aqui é 45 e o suplemento para 180 falta 135. Depois nós temos o ângulo AVD, que mede 60 graus. Ele é agudo também, né? Todo ângulo menor do que 90 graus maior do que 0, menor do que 90, ele é agudo, mede 60 graus, o complemento que falta para 90 é 30 e o suplemento para 180 é 120. Depois nós temos o ângulo AVE, que é o ângulo de 90 graus, é o ângulo reto, né? Ele já é um ângulo reto e o suplemento que falta para 180 é 90. Depois nós temos esse ângulo aqui, ó, o AVF, que mede 120 graus. Todo ângulo que mede entre 90 e 180 ele é chamado de ângulo obtuso. E o suplemento de 120 que falta para 180 é 60 graus. Depois o ângulo AVG, medindo 135 graus, também obtuso. E o suplemento que falta para 180, 45. Depois nós temos o ângulo AVH, que mede 150 graus, obtuso, suplemento que falta para 180, 30 graus. E depois nós temos, por último, aqui o ângulo AVI, também mede 180 graus e é conhecido como ângulo raso, né? É como se fosse uma reta só. Observe a figura e responda. Letra A. Quais dessas retas são retas concorrentes entre si? Quais são paralelas entre si? E quais são perpendiculares entre si? E quais são as oblíquas entre si? Então vamos lá. Primeiro, as concorrentes. Aqui nós temos U e V, U e R, U e S, U e T. Nós temos também aqui, ó, concorrentes V
R. Nós temos T e R e T e S. Então, essas são as retas concorrentes, né? A V concorre com a R aqui também. Depois, nós temos as retas paralelas entre si, que são só essas duas aqui, a R e a S, né? São paralelas. E depois nós temos as retas perpendiculares. Perpendiculares são oblíquos que formam um ângulo de 90 graus. Então nós temos a reta V e a reta U, né? A reta U perpendicular à reta V. Depois nós temos as retas oblíquas entre si, que serão U e R, U e R, U e S, U e T, V e R, T e R e T e S. São todas oblíquas. O ângulo IHJ, então esse ângulo aqui, ó, IHJ, é chamado de ângulo reto. Possui qual medida? Então, ângulo reto, 90 graus. Letra C, o ângulo BAH é suplementar ao ângulo BAC. O que é suplementar? A soma dos dois é igual a 180 graus. Quanto mede o ângulo BAH? Esse ângulo aqui, né? Se eles são suplementares e esse aqui está marcando aqui que ele mede 70 graus, então esse aqui vai ser o que falta para completar 180. Né? Então, 180 menos 70, 110 graus. É a medida do ângulo BAH. Esse ângulo aqui. Os ângulos BAH e CAD são opostos pelo vértice. Qual é a medida do ângulo CAD? Esse aqui, ó, está perguntando a medida do CAD. E está dizendo que o BAH e o CAD são opostos pelo vértice. Se nós descobrirmos que esse aqui vale 110 graus e o ângulo oposto pelo vértice ele tem o mesmo valor, né? Ele é congruente a esse aqui. Então ele mede também 110 graus. E letra E. Qual a medida do ângulo DAH? Então esse aqui, ó, DAH. Esse aqui, ó, ele é oposto pelo vértice a esse ângulo aqui, 70 graus. Então, eles têm a mesma medida. Então, 70 graus. Letra F. Ângulos correspondentes determinados por uma transversal às duas paralelas são congruentes. Qual é a medida do ângulo ADE? Então, esse aqui, ó, ADE. Qual é a medida do ângulo ADE? Então, ó, esse ângulo ADE com esse aqui são congruentes, né? São determinados por paralelas cruzando uma transversal aqui. Então, eles são congruentes, mede 70 graus. E letra G. Qual é a medida do ângulo FDG? Esse aqui, ó, FDG. Se esse aqui mede 70 e esse aqui é oposto pelo vértice a esse aqui, então ele também mede 70 graus. E letra H. Qual é a medida do ângulo FDE? FDE. Se nós descobrirmos que esse aqui,
o CAD vale 110 graus, esse aqui também ele é congruente, né? Então, a medida dele é 110 graus. Ângulos colaterais determinados por uma transversal a duas paralelas se encontram do mesmo lado da transversal e são suplementares. Os ângulos CAD e ADE são colaterais internos. Quanto é a soma de suas medidas? Então, o CAD e o ADE, esse aqui são colaterais internos, né? Então, se somar esse aqui com esse aqui, eles somam 180 graus, né? Então, a soma das medidas é 180 graus. Letra J. Os ângulos BAH e GDF são colaterais externos. Quanto é a soma de suas medidas? Também 180 graus, né, pessoal? E letra K. O segmento DF e DA não são congruentes, mas são consecutivos e colineares. Então, ó, DF e DA não são congruentes, não têm a mesma medida, mas eles são consecutivos e são colineares. Por quê? Porque eles são consecutivos porque o ponto D ele é comum aos dois segmentos, né? Onde termina esse aqui, começa esse. Então, eles são consecutivos, são emendados. E eles são colineares porque eles pertencem à mesma reta, né? A reta BF ou FB. Então, mesma reta, mesma linha, são colineares. Nas figuras abaixo, as retas R e S são paralelas. Símbolo aqui, paralelas. Encontre a medida de cada um dos ângulos indicados e classifique-os como agudo ou obtuso. Então, aqui são ângulos colaterais externos, somam 180 graus. Então, esse ângulo com esse aqui é igual a 180 graus, somados, né? Então, vamos montar aqui a nossa equação. 2x mais x é igual a 180 graus. 2x mais x, 3x é igual a 180 graus. O x vai ser igual a 180 graus dividido por 3. Então, esse ângulo x aqui mede 60 graus e é um ângulo agudo. E esse 2x aqui vai medir, terminando aqui, o 2x vai medir 120 e será obtuso. Eu nem coloquei aqui porque não tinha necessidade, mas nós podemos colocar aqui. O 2x vai ser 120 graus e ele será obtuso. Próximo. O mesmo exercício, né, só com outra figura. Encontre a medida de cada um dos ângulos, classificando como agudo ou obtuso. Aqui nós temos um ângulo de 130 e esse aqui medindo x. Esse ângulo com esse aqui são complementares, então são colaterais internos. Então, a soma dos dois será igual a 180 graus. Então, x mais 130 será igual a 180. O x vai ser igual a 180 menos 130, que é igual a 50 graus, ângulo agudo, né? Esse ângulo x aqui vale 50 graus e é agudo. E depois, na terceira figura, nós temos aqui o ângulo x, o ângulo y, e aqui o ângulo 2x, oposto pelo vértice ao ângulo 120 graus. Então, se esse ângulo aqui mede 120 graus, o 2x vai ter a mesma medida dele. 2x igual a 120, x vai ser igual a 120 dividido por 2, x será igual
a 60 graus, que é um ângulo agudo. Agora que nós sabemos o valor de x, nós podemos aplicar aqui, né? O x vale 60 graus, o x mais o y são suplementares, somados os dois são 180. O x vale 60, então o y vai ser 180 menos 60, que será igual a 120 graus. Né? Então, se essas retas aqui são paralelas, né? Esse aqui mede 120, esse aqui também, esse aqui é oposto pelo vértice, vai ter a mesma medida do 2x aqui. Né? 120 graus, ângulo obtuso. Se dois ângulos opostos pelo vértice têm medidas indicadas por 4x menos 10 graus e 6x menos 40 graus, determine, letra A, o valor de x. Então, vamos montar aqui, né? Colocar aqui os valores, aqui, ângulos opostos pelo vértice, 4x menos 10 graus e 6x menos 40 graus. Então, se eles são opostos pelo vértice, eles são iguais. Então, vamos igualar essas duas expressões aqui. 6x menos 40 igual a 4x menos 10. Desenvolvendo aqui 6x, passo o 4x para cá negativo, 6x menos 4x será igual a menos 10. O menos 40 vai para lá positivo, menos 10 mais 40. 6x menos 4x, 2x. 40 menos 10, 30. 2x igual a 30 graus, x igual a 30 dividido por 2, que será igual a 15 graus. Então, nós descobrimos o valor de x igual a 15 graus. A medida desses dois ângulos. Então, agora é só aplicar, substituir o valor de x que nós encontramos aqui nas equações. Então, nós vamos ter, nós descobrimos que o x vale 15 e nós vamos substituir aqui. 4x menos 10 graus, 4 vezes 15 menos 10. 4 vezes 15, 60, menos 10, 50. Do outro lado, nós teremos 6x menos 40 graus. 6 vezes 15 menos 40. 6 vezes 15, 90. 90 menos 40, 50 graus. Então, cada um desses ângulos aqui medem 50 graus. E letra C, a medida do ângulo complementar ao ângulo de medida x. Então, complementar seria 90 graus. Como x vale 15, né, nós temos que o complemento mais 15 é igual a 90. Então, o complemento vai ser 90 menos 15, será igual a 65.